Em Êxodo, capítulo 12, da última vez que nós estivemos juntos estudando esse livro, nós estudamos as pragas do Egito. Nós vamos estudar hoje o capítulo-chave do livro de Êxodo, que é o capítulo 12. Se der tempo, nós vamos caminhar no 13 e 14. O livro de Êxodo foi escrito por Moisés. Aliás, todo o Pentateuco, a Torá. Êxodo, no hebraico, o livro na Bíblia hebraica não se chama Êxodo. Êxodo foi usada na Vulgata, a versão dos 70, depois a Vulgata latina, e a palavra Êxodo significa saída. Na Bíblia hebraica, o nome do livro são as primeiras palavras, são estes os nomes. São estes os nomes. O livro de Êxodo está distribuído em 40 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 12, você tem um povo no Egito. Do capítulo 13 até o capítulo 19, você tem um povo saindo do Egito e chegando ao Monte Sinai. Do capítulo 19, 20, 21, 22, 23, 24, você tem um povo recebendo as instruções de Deus. E do capítulo 25 ao capítulo 40, a construção do tabernáculo, e a mensagem que nós vamos aprender ali é que Deus, Ele quer morar com o seu povo, quer habitar com o seu povo. Do ponto de vista teológico, nós falamos aqui na primeira aula que o livro de Êxodo tem alguns temas que são importantíssimos para toda a teologia. Primeiro, o nosso Deus é o Deus soberano que controla toda a história. E desde quando o povo chega, cerca de 70 pessoas, na terra de Gósen, no Egito, Deus então faz com que esse povo se multiplique ali durante 430 anos. E agora, Deus envia as pragas. Deus primeiro levanta o libertador, que é Moisés, prepara esse libertador. Do capítulo 7 até o capítulo 11, tem as 9 pragas, e agora, no capítulo 12, Deus vai nos ensinar algo preciosíssimo. Esse é o capítulo mais importante para os judeus. E é o capítulo que revela toda a doutrina da salvação. Porque não foi Moisés que tirou o povo do Egito, foi Deus através de Moisés. É também Deus através de Cristo, o nosso libertador, que nós somos tirados do mundo, que nós somos redimidos. E para você compreender a profundidade teológica do sacrifício de Cristo, você precisa entender um pouquinho, da Páscoa, o significado da Páscoa. Êxodo vai nos ensinar que não somente Deus é soberano, mas que Deus é santo. Deus, Ele se lembra de nós. Nós estamos no radar de Deus, sob os olhos de Deus todos os dias da nossa vida. Deus age para salvar. Deus é que julga de forma justa as nações. E a mensagem principal de Êxodo, que nós vamos estudar no final, é que Deus se faz presente conosco. Ele vai se fazer presente com o tabernáculo, e o tabernáculo foi armado, e ao redor do tabernáculo, todas as tendas. Então Deus habitava no meio do seu povo. Esse tabernáculo virou templo com Davi, Salomão. Esse tabernáculo e esse templo apontam para Jesus Cristo, que tabernaculou entre nós, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, o templo não mais é um templo móvel como o tabernáculo, um templo
físico como o templo de Jerusalém, mas todo crente agora é templo do Espírito Santo. Então Deus habita em nós. Em nós. Vocês estão entendendo? Então o livro de Êxodo aponta, vai nos ensinar tudo isso. Porque se, diz Samuel Falcão, se o Antigo Testamento é o botão da rosa, o Novo Testamento é a flor que se desabrocha, né? Tudo aponta para Cristo. E eu chamo a sua preciosa atenção para o capítulo 12, antes de mandar a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Deus então vai instituir a Páscoa. Diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos ficar por aqui. Aqui nós temos algumas lições importantíssimas. A primeira delas é que quando Israel chega no Egito, chega apenas uma família. Veja lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 5, diz: todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito. Então Deus leva o seu povo para o Egito, uma família. Após 430 anos, nós temos agora milhares de família. Se você observar bem, agora é a igreja que está começando, ou é a igreja que está tomando forma coletiva. E aqui você vai aprender uma coisa que eu acho magistral no texto, é que a saída do povo do Egito marca a saída da igreja, do povo de Deus do Egito. E é muito importante nós entendermos isso, porque o sacrifício do cordeiro não foi por uma só família, mas foi por todas as famílias que compõem o quê? A igreja. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então tudo isso aqui aponta para o sacrifício de Cristo em prol da sua igreja, em prol do seu povo.
No versículo 2, diz assim: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês o quê? Do ano. Presta atenção, que Deus está nos ensinando outra coisa preciosíssima aqui. Porque aquela data era tão importante, porque é a data do nascimento espiritual da nação de Israel. Nós, seguindo o nosso calendário, o dia importante da nossa vida, quando é? O dia do nosso nascimento. Você tem até certidão de nascimento. Aqui, Deus está dizendo, o dia mais importante para vocês não será o dia do nascimento físico, mas do nascimento o quê? Espiritual. Esse dia é um dia diferente. Por isso que quando Cristo, Ele ressuscita, no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana passa a ser chamado o dia do Senhor. E aos domingos, quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos justamente celebrando a ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Vocês estão entendendo ou não? Estou fazendo um esforço, viu? Vamos lá. Falar aí, é interessante. Esse mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Houve uma mudança, não no calendário, mas o dia mais importante de celebração para vocês é o dia que vocês saíram do Egito. O dia mais importante do crente é o dia que ele saiu do mundo e ele foi salvo em Cristo Jesus. Ele nasceu de novo. E aí tem um cântico, diz, foi na segunda, Jesus tocou-me, foi na terça. Aí eu não sei que dia que eu saí do Egito, então eu canto, foi qualquer dia. Foi qualquer dia, mas eu saí do Egito. Tá certo? Outra coisa muito importante, Deus manda Moisés e Arão falar a toda a congregação. E aqui eu acho interessante, porque lá adiante, no Monte Sinai, Deus vai falar a toda a congregação, fazer aliança e vai dar as leis, os mandamentos. Mas Deus, Ele interrompe aqui, faz uma interrupção entre a 9ª e a 10ª praga para estabelecer essa celebração. Essa celebração. Essa celebração, ela é para toda a congregação. Tá certo? Para toda a congregação. Essa congregação, ela está dividida em famílias. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O judeu celebra isso até hoje. Os judeus ortodoxos, né? Eles celebram isso. O importante está no versículo 5, por favor, que diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Poderá tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia desse mês. Separa no 10º, deixa ele descansar por 4 dias. E aí diz o texto: e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. No crepúsculo da tarde. Porque a noite vem, e à noite virá o juízo, o julgamento de Deus sobre a nação egípcia, sobre todos os habitantes do Egito. Vai imolar e vai pegar o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta da casa, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas o comerão. Aqui, meus amados irmãos, tem muitos ensinos preciosos, porque esse cordeiro aponta para Cristo. Ele é um cordeiro macho. Ele é um cordeiro sem defeito, sem pecado.
E para que haja a remissão, é necessário que o cordeiro seja morto. E é por estar sob o sangue do cordeiro morto que nós não receberemos o quê? O reto juízo de Deus. Nós seremos protegidos. A figura do Antigo Testamento é a expressão propiciação. O que é propiciação? É o sacrifício que aplaca a ira de Deus. E a mensagem está clara aqui: quem não estiver debaixo do sangue vai receber o quê? O juízo de Deus, o julgamento de Deus. Vamos só dar um pulinho lá em Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e sabe o que é padecer. E como de um que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aí diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então Jesus, ele é esse cordeiro que morreu, assim como o cordeiro sem defeito macho foi executado aqui na celebração da Páscoa. É muito importante você entender outros detalhes que tem aqui no texto, que diz que naquela noite, versículo 8, comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas o comerão. O cordeiro morto tem que ser o quê? Comido. Tem que ser apropriado. Assim como está lá, aquele que comer e beber da minha carne, disse Jesus, terá vida. É a apropriação do cordeiro. É tomar para si o cordeiro. Junto com o cordeiro tinha um pão asmo, tinha as ervas amargas, para lembrar que aquilo que o pecado torna amargo, o sangue de Jesus traz doçura, traz prazer, traz satisfação. Eu não posso conhecer a doçura que há no sangue de Jesus se eu não experimentar o amargo do pecado. Veja, no versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Então, a única maneira de você não receber sobre si o juízo de Deus pelos seus pecados
é você estar debaixo do sangue do Cordeiro. Está entendido isso, irmãos? Essa cerimônia não é nossa, tá? É de judeu. Então Páscoa é coisa para judeu. Celebra a saída do povo judaico do Egito. E é importante nós entendermos isso. Existe uma ideia aí, no versículo 14, veja aí. Esse dia vos será por memorial. Vocês vão, e todas as vezes que vocês celebrarem a Páscoa como judeus, vocês vão se lembrar que Deus tirou vocês do Egito por causa do sangue do Cordeiro. Eu acho interessante porque Deus vai passar meia-noite, tinha que jantar às 6 e tinha que ir vazar. Todo mundo vai celebrar, mas com o cajado na mão, veja lá. Versículo 11, o que é que diz? Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aqui está um embasamento bíblico para eu comer depressa. Pastor, eu sou como muito depressa. Eu sou judeu, eu estou celebrando a Páscoa. Então, não tem nenhum texto que diz que você tem que dar 25, 30 mastigadas. Mas tem base bíblica para você comer apressadamente, né? Irmãos, o que é que isso significa? Vamos fazer a ponte, a ligação. Mateus 26. Mateus 26. Jesus era judeu, não era? Os seus discípulos eram também judeus. E Jesus sempre observou as festas judaicas. Aliás, o Evangelho de João, ele é conhecido como o Evangelho das festas. Então Jesus era festivo. E ele, antes de ir para a cruz, porque ele foi morrer justamente na comemoração da Páscoa, ele se reúne no Sinédrio. Desculpa, ele se reúne lá no... Esqueci o nome. Cenáculo. Ajuda aí, mano. Se você observar bem, no versículo 26, enquanto comiam o quê? A Páscoa. Jesus estava comendo ervas amargas, pães, e estava comendo o quê? O cabrito. Eu não sei quem assou. Não sei se foi Judas, né? Mas ele está com seus discípulos, celebrando a Páscoa. Por que isso? Porque Jesus é o cumprimento o quê? Da Páscoa. A Páscoa aponta para ele. Só que agora, Jesus ele não veio só para salvar os judeus, ele veio para salvar os gentios, ele veio para morrer pela sua igreja. Então, dos elementos da Páscoa, ele então institui o quê? A ceia. Ele cumpre a Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. E agora esse mesmo Cordeiro vai dizer assim para nós: agora eu quero que vocês também tenham um memorial. O judeu tem um memorial da Páscoa, vocês terão um memorial da cruz de Cristo, do que eu fiz por vocês. Veja aí no texto. Tomou Jesus um pão e o abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. O que é que o judeu comia na Páscoa? Hein? O cordeiro assado. E Jesus disse: isso aqui é o meu corpo. Bebei do meu sangue. Tudo é simbólico. Mas o que você tem que entender aqui é que você está se apropriando da vida.
carne e sangue, porque a vida está no sangue. É ensinado lá. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Outra coisa importante. Por que a ceia é exclusiva da igreja? Por que só a igreja tem que celebrar e participar? Porque o sacrifício de Jesus também foi o quê? Limitado. Ele morreu pela sua igreja. É uma celebração da igreja. Por isso que a gente estabelece aqui. Por isso que Calvino, quando chegou lá em Genebra, fez a reforma. Tem que ser da igreja, tem que estar com vida diante de Deus para poder participar da ceia. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando o quê? A nossa redenção. Vocês estão entendendo ou não? Eu gosto disso aqui. Tem umas palavras-chave aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos. A seguir tomou um cálice e, tendo dado o quê? Graças. Então ele abençoa o pão e ele dá graças. Aqui é a palavra eucaristia, o verbo eucaristel no grego. Então o que Jesus está estabelecendo aqui é que a celebração da Santa Ceia é uma prova de que nós somos abençoados e é uma atitude que nós devemos ter ao participar da ceia, que é o quê? Gratidão. Quando você olha para a cruz, quando você olha para o sacrifício de Jesus, o seu coração tem que se encher de gratidão. Não é uma cerimônia de um velório, não é trazer à memória algo, não. É a Eucaristia. Amém? Outra coisa importante, ele vai dizer aqui no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Que aliança é essa? Todo mundo estudou aqui o livro de Hebreus com o pastor Hernandes? Ninguém? Misericórdia. Então assiste os vídeos, né? Deus fez uma aliança com Adão. A aliança das obras. Ele disse para Adão: você pode comer de tudo, mas não pode comer disso aqui. No dia que comer, certamente o quê? Morrerás. Então, a vida para Adão dependia da sua obediência. Só que Adão desobedece. E Adão agora morre espiritualmente. Morre fisicamente e vai morrer o quê? Eternamente. Aí Deus vai revelar agora, não a aliança das obras, mas a aliança da graça. Como é que é esse negócio da aliança da graça? É que Deus vai nos salvar independentemente de nós. A salvação é um presente de Deus. Aí tem uma reunião, vamos encenar, né? Uma reunião entre as 3 pessoas da Trindade. Aí o pai disse assim: ó, está aqui Jesus, o livro da vida. Então o seu nome não é escreve na hora da sua conversão, não. Já você está escrito antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu antes da fundação. Então o pai elegeu. E o pai disse para o filho: você vai virar homem, vai morrer e vai comprar com o seu próprio sangue a relação dessas pessoas aqui. Tá certo? E aí o Espírito Santo falou: e qual é a minha parte nesse negócio? Terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo diz assim: eu vou aplicar, eu vou abrir a mente, eu vou dar vida. Ninguém pode nascer de novo senão pelo Espírito. Veja que aliança maravilhosa. E aí as 3 pessoas, Jesus pode ter perguntado se
E o que é que eles vão fazer? Aí Deus, nada. Nós vamos fazer tudo. Eles vão receber. Pela graça sois salvos. Aliança da graça. O mediador dessa aliança quem é? Jesus. Por isso que ele diz assim. Ele diz assim. Porque meu sangue é o sangue da nova aliança. Derramado em favor de todos? De quantos? Muitos. Muitos são todos? Não. Os muitos podem estar entre os todos, mas os todos não são muitos. Você entender, viu? Você que está vindo aí, você é meio arminiano, achei que fui eu que aceitei Jesus. Não, senhor. Você não aceitou nada. Foi Jesus que lhe converteu. Foi o Espírito Santo, na hora que ele quis, converteu você. Você é salvo pela graça. E salvo pela graça, você jamais perderá a sua salvação. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus está ensinando aqui a expiação limitada. Então não tem como você ser arminiano. Escasse Calvino, seja Jesus. Que a turma é mais Calvino que Jesus. Troque João Calvino, JC, por Jesus Cristo. Pronto. Eu fui salvo por JC, né? O povo fica brigando por isso. Está tão simples. Ele diz, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Com qual propósito? Hein? Remissão de pecado, porque sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Vocês entenderam o negócio? Ó, é a doutrina da salvação pura, overdose de salvação aqui hoje. Você vai sair daqui salvo. Você tem que entender uma coisa também. Vamos voltar para Isaías 53. No versículo 11. Tudo isso aqui está em Hebreus. Hebreus pinta tudo. Hebreus é a maior explicação do Antigo Testamento. E é cristocêntrico. Diz aí, versículo 11. O que diz? Ele, Jesus, o Cordeiro, que foi morto, verá o fruto do penoso trabalho e ficará o quê? Satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará quantos? A muitos, não a todos. O que diz mais? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores muitos, e o quê? Lembra de João 17? Lembra? João 17? Por quem Jesus intercede? Por nós. Ele intercede pelos seus. Ele intercede pelos transgressores que ele morreu, que ele justificou e que ele está santificando. Ele intercede por nós. Romanos 8 está lá. Ele morreu, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Morreu e ressuscitou, está no passado. Mas no presente ele está à direita de Deus no presente. E no presente ele o quê? Intercede por nós. Mas é muito bonito também que Jesus, no versículo 29, ele faz uma promessa maravilhosa. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, no reino de Deus vai ter bebida, tá? Não se anime não. Vai ser uma bebida celestial. Que álcool não tem no céu. Mas vai ter as bodas do Cordeiro. Vai ter a celebração. Está lá em Apocalipse.
Então, a Páscoa, a Santa Ceia, tudo aponta para quê? Para a ceia do Cordeiro. Louvado seja Deus por isso. Mas no versículo 30, Jesus faz uma coisa que é muito importante a gente entender. Diz, e cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus traz a música para o culto. Traz a música. Provavelmente ele cantou aí o Salmo 115, 116, 117, 118. São 4 salmos. Tá certo? Jesus traz. E eu vejo também uma coisa muito linda aqui, sabe o que é? É que o crente tem que enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida com louvor no coração. Porque Jesus estava indo para onde? Para a cruz. Passaria rapidamente pelo Getsemane. Mas ele louva, ele canta. E aqui, meus amados irmãos, o louvor, a adoração nos ajuda nos momentos mais difíceis. Como diz Jó, ele me faz cantar à meia-noite. Tá certo? Por isso que tem aquela teologia popular, quem canta, seus males espantam. Não é teologia, é heresia popular. Mas tá bom, né? O povo fala as coisas boas também, né? Uma tia de Tássia dizia assim, ela citava um ditado, eu falei, mas tia não está na Bíblia. Ela disse, tinha que pôr. Quem trabalha, Deus ajuda. Está na Bíblia? Está não, meu irmão. Então assim, diferente, mas não desse jeito. Não. Mas quem não põe? Eu falei, não pode, agora já está tudo fechado, né? Mas vamos voltar lá, irmãos, para Êxodo. Esse é o capítulo central. Êxodo é para o judeu aquilo que a cruz é. Por que os evangelistas, todos eles, gastam mais tempo falando sobre a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo? Vai lá para você ver. O que a cruz é para nós, a Páscoa é para o judeu. Por isso, meus amados irmãos, que a gente precisa entender, a igreja é uma só. A igreja começa com os judeus, mas quando chega Jesus, ela alcança também os gentios, que somos nós. A igreja no Antigo Testamento tinha 2 sacramentos. Um era a circuncisão. Para entrar na igreja, fazer parte do povo judeu, tinha que circuncidar. E a circuncisão não era nem por imersão, nem por aspersão, tá? Para entrar, tinha que circuncidar. Não podia circuncidar 2 vezes, uma vez só. Mas a Páscoa tinha que celebrar todo ano. Nós somos batizados uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não é batizado em nome da Igreja Presbiteriana, em nome da Igreja Batista. Porque quem morreu por você não foi a denominação, foi Jesus. E você vai para o céu por causa desse sacrifício aqui. É desse sacrifício. Então não fica gastando tempo discutindo esse negócio de denominação. Tá certo? Então se prepare. Mas voltando lá para o capítulo 12. Deus dá a instrução a partir do versículo 29. A partir do versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. O cordeiro foi sacrificado que horas? No crepúsculo, na tarde. Assava, comia,
Porque o juízo vem e nós temos que sair o quê? Depressa. Depressa. Veio o juízo. Quem estava debaixo do sangue do Cordeiro? A ira de Deus foi propiciada. A ira de Deus foi aplacada. Porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. Deus está fazendo juízo, exercendo juízo. Diz que levantou Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois dizia: todos nós o quê? Morreremos. O povo tomou a sua massa antes que a levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. O Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Aqui é um fundo de garantia por tempo de serviço, 430 anos. E judeu não é bobo. Judeu quer o quê? Objeto de prata e de... Por que isso? Por que judeu gosta disso? Porque na hora que precisar fugir, foge. Agora eles estão em todos os cantos, né? Construção civil, tudo tem judeu. Mas o que é bonito aqui, irmãos, é que antes que viesse o juízo, havia a graça. E a graça precede o quê? Ao juízo de Deus. Por isso que Jesus diz que aquele que crer nele não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Vamos caminhar. Capítulo 12, de 37 a 51, é a saída do povo. Alguns detalhes importantes. Versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Dá um grifo aí. 430 anos. Quem vai repetir isso aqui, se você quer confirmar isso, vai para Gálatas capítulo 3, versículo 17. Lá tem dizendo 430 anos. Outra coisa que é importante aqui, nesse versículo 46, diz: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Isso aqui aponta para Jesus. Ele foi morto, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. Isso está profetizado já na própria estabelecimento da Páscoa. Mas vamos lá. Capítulo 13, na primeira dos versos de 1 a 16, Deus vai estabelecer, por causa dessa questão do primogênito, que todo primogênito agora da nova nação, da nova igreja, lembra disso? O povo de Deus chegou no Egito com uma família. E dessa família, Deus construiu a igreja e agora sai milhares de famílias, porque só homens tem mais de 500 mil, 600 mil. Porque a igreja é uma família de famílias. Por isso que Deus muda o calendário. Diz: agora vocês vão comemorar não o dia do nascimento de vocês, ou o dia do nascimento de vocês como nação, foi o dia da Páscoa. Estão entendendo? E agora, a consagração do primogênito.
é para Deus agora. Lá adiante, na lei, não somente o primogênito, mas também as primícias. Jesus, ele é o unigênito filho de Deus, mas Jesus também ele é o primogênito de Maria e José. Lembra que Jesus foi levado ao templo? Porque tinha que cumprir o quê? A lei. Jesus não veio revogar a lei, veio o quê? Cumpri-la. Agora, é maravilhoso, a partir do versículo 17, irmãos, Deus vai assumir a direção, porque agora não é mais a família, agora é a nação. E essa nação é uma teocracia. E o presidente, o governador, o rei dessa nação, quem é? É Deus. Então ele vai agora conduzir o povo. Ele é o governante, ele é o supremo governante. Tendo Faraó deixado o povo, veja o versículo 17, não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne o quê? Ao Egito. Tendo o Faraó deixado o povo é uma narrativa histórica, do fato. Mas você sabe que não foi Faraó que deixou o povo ir, foi Deus que tirou o povo. O registro aqui é do ato, do fato, mas por trás do fato. Esse é um dos conceitos fundamentais teológicos do livro de Êxodo. Deus, ele é soberano e ele governa todas as nações da terra. Irmãos, uma pergunta, por que Deus não o levou pelo caminho da terra? Era o caminho mais perto, por que Deus levou pelo caminho mais longe? Você já fez essa pergunta? Eu faço toda semana. Porque Deus podia facilitar para a gente. Tem que alcançar todas as nações da terra para Jesus vir. Deus é o dinheiro da prata e do ouro. Aí falta dinheiro para missões. É ou não é? Parece que com Deus o negócio é na dificuldade. Sabe por que é? Que eu penso assim, é para a gente depender dele. E depois que a gente tiver feito alguma coisa, que alguma coisa acontecer, a gente vai tributar a quem? A ele. É na dureza. O Senhor tem que pagar imposto de renda de novo. Já paguei imposto de renda. Outra coisa, Deus. Os crentes o dízimo já deu, já pagou imposto. É bitributação, está errado. O Senhor tinha que liberar os pastores de pagar imposto de renda. Isso é minhas orações, né? Nem tudo aqui que você pede, você o quê? Recebe. Você não faz as orações, só eu. Parece que Deus leva a gente pelo caminho. Aquele ponto a razão para o povo não desistir. Porque eu expliquei aqui, do capítulo 1 até o capítulo 12, o povo estava onde? No Egito. E Deus vai tirar o povo do Egito. Mas a luta depois de Deus, sabe o que era? Qual era? Tirar o Egito do coração do povo. Porque o povo no deserto, sendo conduzido por Deus, o povo ficava lembrando de cebola, de pepino. Não era de picanha, não era, sabe? Deus sabe todas as coisas. E aqui, Deus não o levou. Grife isso aí, porque quem nos leva é Deus. Deus é que nos conduz. Deus é que nos leva. Outra lição importante, no versículo 19, o que é que diz? Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito, os filhos de Israel juraram solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. O que significa isso? Levar os ossos. É o que o nosso Deus é o Deus das promessas. Ele é o Deus da aliança. E Moisés
Não somente Moisés, mas José, Jacó, Isaac e Abraão. Sabia que o povo ia passar pelo Egito, mas não iria ficar no Egito. Vamos voltar lá para Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 15. Versículo 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Vamos ler juntos, verso 13, o que diz? Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será afligida. Deus disse para quem? Abraão. Então, o nosso Deus é o Deus da aliança. Por isso que a doutrina da aliança é muito importante, a gente entender isso. Tá certo? Leia depois, estude 2 Coríntios capítulo 3. É uma explicação maravilhosa para nós. Tá ruim? Ah, pega. Vamos para a reta final? É Deus que conduz o seu povo. E Deus conduz o seu povo de acordo com com seus planos, com suas promessas. Mas veja dizendo, versículo 20: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus, Ele nos guia, Deus cumpre os seus planos na nossa vida, mas Deus está conosco, caminha conosco. Ele está adiante de nós, Ele está dentro de nós, Ele está atrás de nós, Ele está do nosso lado. Não há como fugir dessa presença, dessa onipresença de Deus. E se você transportar isso para o Novo Testamento, nós, igreja, estamos indo para a terra prometida, a Jerusalém celeste. E Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A teologia da presença de Deus começa sendo revelada em Êxodo, e é uma das doutrinas mais fundamentais para a nossa vida como igreja. Deus está conosco, Deus nos conduz, Deus nos guia. Deus tem planos e promessas para cumprir na nossa vida, na vida da igreja, do povo de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Semana que vem, ou não sei, na próxima que eu for dar aula, nós vamos estudar o capítulo 14 e 15, tá? Grife esse capítulo 12, é o capítulo chave do livro de Êxodo. É o capítulo mais importante para a igreja do Antigo Testamento, porque marca a saída do povo do Egito. Pai querido, muito obrigado por tão grande salvação, por tão glorioso Redentor que é Jesus Cristo, que morreu por nós, que intercede por nós, que cuida de nós, que nos guia, que nos protege, que está conosco em todos os momentos da vida, Pai. Nós não estamos órfãos, nós fazemos parte da Tua família, somos consolados, confortados, encorajados pelo poder do Teu Santo Espírito.
Abençoe cada vida aqui, Senhor. Que cada um possa cada vez mais estudar a Tua palavra, amar a Tua palavra e ser feliz, porque quem lê, quem ouve e quem pratica é feliz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.